Não é segredo pra ninguém que a vida de Darth Vader era basicamente um inferno. Já não bastava ele estar enclausurado em uma armadura que só causava dor e sofrimento, mas o coitado ainda estava à mercê das torturas físicas e psicológicas de seu mestre, Darth Sidious. Ao longo dos anos, percebemos que a relação dos dois não era de iguais, mas sim de subserviência e opressão. Mas então, o que fez com que Darth Vader se conformasse com isso? Afinal, por que Darth Vader nunca tentou destruir o Palpatine antes? Vem comigo porque hoje eu vou te contar essa história. Bom, como comentei, a relação de Vader e Sidious sempre foi algo bastante tóxico, assim como a relação de todo mestre e aprendiz Sith. Quando Anakin ainda era um Jedi, Palpatine desde cedo já se inseriu na vida do jovem Padawan como uma figura paterna acolhedora, aproveitando que Obi-Wan e os outros Jedi discriminavam e não tratavam bem Anakin na maior parte do tempo. Enquanto o Conselho Jedi não o compreendia e Obi-Wan o repreendia exageradamente, Palpatine ia lá de canto com seu ombro amigo e o acolhia, dizendo que ele não estava errado, que ele era poderoso demais e por isso causava inveja e raiva dos demais Jedi, e que ele se tornaria o maior de todos os tempos e estava certo mesmo quando sentia sentimentos sombrios. Sentimentos esse que o atraíam cada vez mais para o caminho tortuoso do lado sombrio. Isso fez com que Anakin cada vez mais desconfiasse dos Jedi e de seu mestre, não se abrindo mais completamente para eles e preferindo ouvir os conselhos de Palpatine. Vale lembrar que foi somente para Padme, seu grande amor, e para Palpatine que ele contou sobre o massacre que havia cometido contra os Tusken Raiders por terem assassinado a sua mãe. Ele não contou nem mesmo pro Obi-Wan, pra Ahsoka ou qualquer outra pessoa sobre o que aconteceu, apenas para ambos, mostrando a enorme confiança que ele tinha para com Palpatine e Padme. Ouvi-lo o deixou cada vez mais arrogante e prepotente, acreditando que os Jedi eram quem sempre estavam errados e que estavam o reprimindo de acessar seu potencial pleno. Darth Sidious havia manipulado com tanta eficácia a mente do jovem Jedi que o fez se virar contra os Jedi, chegando ao derradeiro ponto de fazê-lo participar do extermínio deles, encarregando Anakin de eliminar até mesmo os Younglings durante a Ordem 66. Ele o deixou tão cego de ódio que Anakin atacou até mesmo a sua própria esposa, quando o bem-estar dela era o único motivo pelo qual ele havia se aliado ao Sith e caído para o lado sombrio. Claro, Anakin já não era mais nenhuma criança inocente e poderia sim ter evitado muitas das atrocidades que ele cometeu, mas Palpatine teve uma grande parcela de responsabilidade pelos atos que o jovem cavaleiro Jedi cometeu, já que ele manipulou e moldou sua mente desde os 9 anos de idade. Por conta disso, Anakin sempre viu Palpatine como uma figura paterna suprema, ouvindo tudo que ele dizia e obedecendo sem questionar. E isso se estendeu para sua vida como Lord Sith e aprendiz de Darth Sidious. Porém, quando ele se tornou Darth Vader e vestiu a armadura, as coisas começaram a mudar completamente. Ao invés de Palpatine acolhê-lo e passar a mão em sua cabeça como ele sempre havia feito, agora ele o humilhava, o diminuía e o torturava, sempre deixando muito claro que Vader era inferior e mais fraco do que Anakin, o lembrando de seu fracasso em Mustafar diariamente. Ele sempre deixava claro sobre como Vader não era nada sem ele e que ele já não tinha mais nada e ninguém, somente Palpatine e o Império, dizendo que ele deveria ficar ao seu lado. Obedecendo Palpatine e levando tudo que ele falava como regra, como absoluto, ele nem questionava isso. Ele sentia raiva, ódio e rancor de seu mestre, mas sempre baixava a cabeça, com medo de ser repreendido ou torturado. E eu já comentei aqui nesse vídeo por que o Palpatine nunca treinou de verdade o Darth Vader, e é por um motivo muito interessante, então eu altamente recomendo que você assista. Ele por muitas vezes teve pensamentos de matar Palpatine, de enforcá-lo com a força e vingar Padme. Afinal, Vader o culpava pela morte dela. Porém, como Darth Sidious manipulou tão bem sua cabeça, ele sempre espantava esses impulsos, esses pensamentos, acreditando que ele não conseguiria e que era fraco demais, pensando exatamente o que Palpatine o induziu a pensar. Dito isso, houveram algumas vezes em que o Lord Vader chegou ao seu limite e tentou usurpar o lugar de seu mestre. Isso aconteceu logo após a destruição da Estrela da Morte na Batalha de Yavin, onde o Imperador culpou Vader pelo fracasso do Império e da Estrela da Morte ter sido explodida. E muitas vezes Palpatine soltava relâmpagos da força em seu aprendiz simplesmente para descontar toda essa frustração, com ele literalmente admitindo
fazendo isso. Após Palpatine culpá-lo tantas e tantas vezes, Vader descobriu que seu mestre estava realizando operações sem o conhecimento dele, e quando ele exigiu saber sobre isso, Palpatine disse que não era da sua conta. Então, ele conseguiu sequestrar o homem com quem Darth Sidious vinha tendo reuniões, o cientista Silo, e descobriu que ele estava fazendo novos híbridos de metade humano e metade máquina, assim como Vader, aprimorando-os para se tornarem agentes leais de Palpatine. Quando Vader soube disso, ele tentou destruí-los e matar o Dr. Silo, porém Palpatine apareceu e o interrompeu, dizendo que ele já sabia da tentativa de Vader de destruir os ciborgues e o mandou segui-lo novamente, o que Vader fez obedientemente após ver que Palpatine estava um passo à frente dele. Mais tarde, 3 anos após a Batalha de Yavin, Palpatine torturou cruelmente Vader com relâmpagos da força por ele ter fracassado na missão de converter Luke Skywalker para o lado sombrio na cidade das nuvens em Bespin. Ele o enforcou também e arrancou alguns de seus membros mecânicos, levando-o para Mustafar e o deixando para morrer no mesmo lugar onde Obi-Wan o deixou queimando vivo. Palpatine alegava que estava fazendo aquilo para que Vader se lembrasse do que era ser um Lord Sith, e que ele havia relaxado e amolecido com o tempo. Como se isso não fosse bastante, ele também mandou o cultista Sith Oshi Debestun caçar Vader em Mustafar, o obrigando a encontrar um jeito de sobreviver e sair do planeta ao mesmo tempo em que ele era perseguido por outro indivíduo. Nesse momento, tudo parecia estar perdido para Vader, mas como ele é casca grossa e badass, ele deu um jeito de se reconstruir com peças ao seu redor. O cara era simplesmente brabo demais, não tem jeito. E é justamente por isso que ele é o personagem favorito de grande parte dos fãs. Inclusive, se ele é o seu favorito também, eu vou dar uma dica de ouro pra você. No site da Toys for Fun tem diversos colecionáveis do Darth Vader e de outros personagens de Star Wars, como Ahsoka, Yoda, Luke Skywalker e tantos outros, além de muitos colecionáveis e produtos de outras franquias, como Senhor dos Anéis, Harry Potter e muitas outras. E usando o cupom MANDO12, você economiza 12% no seu pedido. Então corre pra Toys for Fun, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas voltando, ele acabou conseguindo subjugar Oshi Debestun e torná-lo seu servo, além de conseguir um Sith Wayfinder que o levou para Exegol, o mundo secreto do Sith que vimos em Ascensão Skywalker. Cansado de seguir as ordens de seu mestre, ele decidiu se rebelar contra ele e tomar o Império para si. Ele planejava isso desde que soube que Luke era seu filho. Ele já havia reprimido essa vontade diversas vezes, mas descobrir que tinha um filho só o fez externalizar e começar a planejar isso de fato. Ele então foi até Exegol para enfrentar Palpatine, porém, mais uma vez, ele viu que o seu mestre estava 10 passos à sua frente. Ele mostrou para Vader a enorme frota de Destroyer que havia ali, além dos tanques de clones, mostrando como ele tinha diversos planos de backup, sempre pensando à frente de seus inimigos. Mais uma vez, Vader viu que era insignificante perto do poder de Lord Sidious e decidiu baixar sua cabeça novamente, ficando ao lado de seu mestre. E foi por todos esses motivos que ele nunca tentou de fato destruir Palpatine até o momento fatídico de Retorno de Jedi. Ele até havia planejado e ensaiado fazê-lo, porém Palpatine sempre o manipulou para pensar que ele era fraco demais e mostrava como ele era insignificante e um mero inseto perto do Imperador, o fazendo baixar a cabeça e obedecê-lo sem questionar. Ele já estava sem esperanças de conseguir derrotá-lo e também estava em um conflito de luz e trevas gigantesco dentro de si por conta de Luke Skywalker. E ele só conseguiu realmente encontrar as forças necessárias e destruir seu mestre de forma definitiva ao ver seu filho quase sendo morto por Palpatine. O amor que ele sentia por Luke era maior do que qualquer sentimento que ele tivesse sobre si mesmo, principalmente o medo e a obediência cega por seu mestre. E ele então voltou a ser Anakin Skywalker e destruiu o Imperador de uma vez por todas, salvando o seu filho. Quer dizer, né, até o episódio 9 e o Palpatine voltar. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Darth Vader? Ou então descobrir por que Palpatine se recusava a treinar Darth Vader. Tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.